te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus. Terminando uma semana, né? Na bênção e na paz do Senhor Jesus. Quero que, se possível, né? Essa manhã, você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 11, e o versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nessa manhã, terminando o nosso estudo, né, da palavra, na meditação da palavra, e eu estava compartilhando, né, com as meninas, né, sobre, né, como eu estava sentindo a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus altíssimo, tremendo, que nessa manhã falou tão forte em meu coração, né, assim, a respeito dessa palavra, onde, né, é muito conhecido, onde é muito ministrado, né, assim, onde muito é lembrado, quando nós lembramos do rei Davi, duas passagens que lembramos muito, né, do rei Davi o seu pecado, né, quando muitas pessoas, né, lembram que ele pecou, né, assim, ele caiu, ele, né, matou o Urias, né, para ficar com a sua esposa, porque tinha visto ela né, se banhando, né, e aquele momento que a gente lembra, né, assim, dessa passagem, e também lembra, né, como também o compositor, né, e pastor, né, Samuel Mariano, né, assim, canta um louvor tão belíssimo, né, assim, onde fala justamente isso, que muitas vezes a gente vive, não lembra da história, né, lembra da história, mas esquece aquele momento em que vivemos, né, pessoas que realmente vivem assim, do momento, né, e a gente lembra muito quando Davi, né, derrotou o gigante Golias. E na canção até diz: quem aplaudiria Davi, né, pelo adultério que cometeu. Mas a gente só lembra, né, quando o gigante ele derrotou. Verdade, né? Muitas vezes nós focamos, mas nessa manhã, né, assim, as meninas que estavam no estudo pôde ouvir, né, essa ministração, mas não pôde sentir a dimensão de como, né, embora, né, Camila pôde nessa manhã dizer o quanto essa palavra, né, já foi resposta para a vida dela e, né, e chegou na vida dela enquanto nós estávamos no estudo, né, da palavra, meditando na palavra, algo aconteceu e ela já pôde ver, né, a resposta dessa palavra, como devemos nos posicionar diante, né, de situações que muitas vezes se levantam contra a nossa vida. O texto vai dizer, e por isso que eu tive que ler primeiro esse texto, porque foi algo que quando Deus falou muito forte ao meu coração, né? Quando Davi chega nessa passagem do capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, quando conta toda a história que Davi luta contra o Golias. Mas no versículo 31 e 32 e depois o 46, né, assim, Davi vai dizer assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. E aí mostra, né, que esse diálogo de Saul com Davi reconhecendo quem ele era em Cristo Jesus, né, assim, a posição, né, que ele
sabia que estava em Deus, as armas que Deus tinha concedido a ele, né, assim, porque as armas que o Senhor nos concede, elas são poderosas no Senhor, né, para destruir qualquer fortaleza, qualquer obstáculo, qualquer situações que a gente acha, né, que muitas vezes são grandes demais para que nós possamos transpor. Por isso que Davi diz: com o meu Deus eu salto muralha, ultrapasso, né? Passo essas muralhas, essas adversidades que vêm da minha vida. Quando chega no 46, né, Saul, né, em meio àquela experiência de Davi que ele conta, né, teu servo lutou com o urso, com o leão, né? Quando ele vinha, dava-lhe golpes, né? Esse texto vai dizer isso. E Saul diz: tá bom, né? Então toma aqui, né, essas armaduras, e vai dar. E Davi não consegue, né? Porque ele não tinha habilidade com aquelas armas, porque as armas que ele sabia que ele tinha habilidade, que ele ia conseguir, tinha sido dada pelo Senhor. E Davi, né, diz para Esaú, né, assim, ele pega, né, as pedras do riacho, coloca no seu cajado, pega as pedras do riacho, coloca na sua alforja, né, de pastor, e ele sai para lutar contra, né, aquele filisteu. Eu não sei se nessa manhã você tem passado por alguma adversidade e não sabe que arma usar para vencer esse gigante que você acha, né, filisteu, que é tão grande, que você não vai conseguir, né, resistir. Que ele, né, como de costume, afrontava manhã, tarde, todos os dias, fazia o desafio habitual. Talvez você esteja vivendo um momento que você esteja dizendo: pastora, todo dia essa adversidade afronta a minha vida, essa adversidade mexe, né, com o meu ser, né, assim, que às vezes eu acho que esse gigante é tão grande, né, tão forte, que eu sou incapaz de vencê-lo. Talvez você não esteja entendendo, né, o que o Senhor nessa manhã está me trazendo aqui para dizer para você. Esse Deus está me levantando nesta manhã mais uma vez, né, com essa palavra do dia, para dizer a você, para você, né, que você precisa reconhecer as armas que o Senhor tem dado para você, né, o que você pode fazer em Deus. Mas o segundo ponto que eu queria que você terceiro ponto que eu queria que você entendesse aqui é que Davi, em meio a se levantar para lutar, mostrando qual eram as armas que ele ia lutar, que eram as armas que o Senhor tinha dado, a habilidade que o Senhor tinha dado para ele. Davi vai dizer o seguinte: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra. Aleluia! Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero dizer para você que, como o texto diz de Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, querido, que Deus deseja que muitos saibam que há um Deus, que há o Deus Todo-Poderoso que guerreia as tuas guerras, que é dono da sua vida, que tem o controle da sua vida, que tem o controle dessa situação, né, que você está passando agora. A esse Deus que nessa manhã ele me levanta para dizer: olha, esse Deus, muitos vão saber, muitos vão conhecer por meio dessa situação que você está passando. Não é provar para alguém,
é para que todos saibam, é para ter o conhecimento que nós servimos a um Deus. Veja que Davi aqui em nenhum momento ele quer aparecer, mostrar suas habilidades, né? Disputa, não é. Davi quer que aquele feito, aquela luta, né? Ele ia lutar contra o gigante que se levantou contra o povo de Deus. Ele diz, para que toda a terra saiba. Ele queria que todos soubessem que Israel tinha um Deus. O desejo de Davi era que todos conhecessem que é por meio do Senhor que temos vitória. É para o nome do Senhor ser glorificado em nossa vida. Para que por todas as coisas sejam conhecidos um Deus que tem o poder, que tem o domínio, que tem o controle de todas as coisas. Ele diz para que toda a terra saberá que há Deus em Israel. O desejo de Davi era que todos soubessem, que todos conhecessem um Deus que por nós tudo executa, que por nós tudo faz. Ele desejava, será que você tem pedido essa bênção? Será que você tem orado constantemente, pedido ao Senhor o favor de Deus, o agir de Deus para a sua vida? Mas será que é para como lá no livro de Tiago, né? Nosso irmão Tiago, ele inspirado pelo Senhor, ele traz essa palavra, ele diz, pedi e não recebeis porque pedes mal. Para quê? Para esbanjar nos seus prazeres. Será que o que você está pedindo vai glorificar o nome do Senhor? Será que é para glorificação do nome do Senhor? Ou será que você quer simplesmente como uma disputa? Será que você quer tão somente para esbanjar nos seus prazeres? Satisfazer simplesmente uma vontade, um desejo seu? Mas eu quero te dizer, vindo da parte do Senhor, trazendo essa palavra para mim e para você, é porque é por Ele, é para Ele, e por meio dele, do Senhor Jesus, que são todas as coisas, né? Que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Será que você tem esse desejo como Davi? Davi não fazia parte do exército de Saul, porque ele estava apacentando, ele tinha ido porque o seu pai tinha mandado ele saber notícia dos seus irmãos, que estava lá, alistado, estava lá no exército, Samar, Abinadab, Samar, né, Eliabe, né, estava lá. E Davi vai, mas quando ele ouve, né, que aquele circunciso, aquele filisteu, o gigante Golias, começou a afrontar, ele diz, ninguém deve, eu não sei, né, você como está aí do outro lado, mas eu quero te dizer que eu não sou Davi, né? Mas eu quero te dizer que eu venho trazer essa palavra de ânimo, que Davi disse, ninguém deve ficar com o coração abatido. Eu quero dizer a você, ei, não fica com o coração abatido, não fica com medo, não fica amedrontado, não fica entristecido diante dessa situação, porque todos saberão, toda a terra precisa saber. Você precisa saber que há um Deus em Israel, há um Deus no céu que executa, que faz, que opera todas as coisas, que muda o não para um sim, assim, no estralar de dedo, de um sim para um não também no estralar de dedo. Ele pode todas as coisas, mas é para que todos saibam, glorifique o nome de Jesus.
E por isso que quando, né, essa palavra ficou ardendo no meu coração, né, esse desejo meu e seu, que todos saibam que nós servimos a um Deus que é poderoso, que faz, que opera. É esse o objetivo. Esse é o seu desejo, que as tuas obras, né, sejam vistas e glorifique o nome do Senhor Jesus. É para isso, se for, fica tranquilo. Não se apavora o teu coração, não se amedronta o teu coração diante dessa situação. Não, fica tranquilo, porque é para que saiba que há um Deus Todo-Poderoso, que opera, que faz, que é por Ele, que é para Ele, que é por meio dEle, que todas as coisas acontecem para que o nome dEle seja glorificado, exaltado na sua vida, para que todos conheçam que você serve a um Deus que para Ele nada é impossível, que Ele opera milagre, que Ele faz milagre. É para que toda a terra saiba, né, que há um Deus, que existe um Deus que peleja por nós. Um excelente final de semana, um excelente dia para você, né, que você saiba, né, que você conheça, que fique conhecido diante de muitas pessoas, diante de você também, que essa situação, que tem um Deus maravilhoso que cuida de nós, que guerreia por nós, que deseja que você saiba que Ele é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, que por meio dele, né, você consegue todas as coisas. Por isso que Paulo diz, né, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era em Deus, é em Deus, né? Davi não quis lutar com as armas humanas, com as armaduras que lhe ofereceram, com as habilidades que alguém achava que poderia ter humana, mas em Deus. Ele diz, o meu Deus me fez eu matar o gigante, o urso e o leão. Ele vai fazer com esse incircunciso a mesma coisa. Porque ele sabia que a força dele, a habilidade dele, né, a preparação dele tinha vindo do Senhor. Que o Senhor te conceda um excelente dia, um ótimo final de semana, um excelente final de semana, que você possa, né, desfrutar, que todos vejam, né, a glória de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, né, mas não para a disputa de alguém, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e muitos saibam que o Senhor é Deus, é Deus, é Deus. Que Deus abençoe. Um beijo. Seja esse agente abençoador, né? Assim, seja como Davi, né? Leva essa palavra de ânimo, essa palavra, né, de Deus para corações que estão amedrontados diante de um gigante tão grande, né? Leva, porque está abatido. Porque está com medo, porque está amedrontado diante dessa situação, diante das palavras. Ei, eu vim aqui, Davi disse, eu lutarei. Eu estou dizendo a você, eu vim aqui trazer essa palavra do Senhor para a sua vida, né? Que a terra vai saber, né? Essa situação vai saber que há um Deus que peleja por mim, peleja por você, age por mim, age por você. Que para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Ei, fica tranquilo. Deus está trabalhando, né, lutando por você, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. No nome de Jesus, né, que você seja abençoado, porque essa palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante. E eu declaro que ela penetre no teu coração e produza em tua vida frutos de milagres para a glorificação do nome do Senhor. Beijo no coração.